voltamos, gente. Eu não estive ao todo com o projeto Escola Sem Partido, né, que é o que a gente está aqui debatendo, está dando as considerações finais. Aqui nós ouvimos alguns desses indivíduos que estavam aqui atacando o projeto sem argumento, sem nenhum argumento. A educação não é neutra. De fato, a educação não é neutra. Então vamos ver qual é o raciocínio dos adversários do Escola Sem Partido quando dizem que a educação não é neutra. Dizem eles, a educação não é neutra. Logo, o professor poderá se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Será que é isso? Quando se diz que a educação não é neutra, o professor está reivindicando o direito de fazer a cabeça dos seus alunos? A educação não é neutra. Logo, o professor poderá favorecer, prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Enfim, é isso que nós queremos impedir. Que o professor se aproveite da presença obrigatória dos alunos para constrangê-los. É sim, que Andréa. se aproveite da sua autoridade para perseguir os seus alunos, aqueles que não pensam como ele. O fato da educação não ser neutra não significa que o professor tem esse direito. Vamos lá, Lênin. A educação não é neutra. Logo, o professor tem direito de fazer política, propaganda partidária em sala de aula? Alguém defende isso? Mesmo que a educação não seja neutra, alguém defende que o professor tem direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula? É isso que nós queremos impedir. É isso que está escrito na proposta. É isso que está escrito no cartaz com os deveres do professor. O professor, a educação não é neutra. Logo, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor poderá omitir ou distorcer as teorias, opiniões e pontos de vista discordantes dos seus. Algum professor defende que ele tenha o direito de sonegar ao aluno o acesso à informação sobre questões políticas, partidárias, ideológicas e dessa natureza? É óbvio que não tem. Um professor tem o dever ético e jurídico de apresentar essas questões aos alunos. É isso que nós estamos defendendo. Por fim, a educação não é neutra. Logo, o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Quem é que pode defender um absurdo desses? Né? É isso que nós estamos querendo impedir. Exatamente. Será que é demais pedir que um professor não trate os filhos dos outros como se fossem seus? Mandou bem. Será que é mais? Será que é muito isso? Agora, atentem para um aspecto que é importante. As pessoas que são de esquerda e que estão aqui deveriam apoiar o projeto Escola Sem Partido. Porque daqui a 10 anos pode ser que o filho de vocês, que são de esquerda, sejam alunos de um professor de direita. Porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Aí. Então, aí sim, vocês estarão pedindo um projeto Escola Sem Partido. Aí sim. Vamos reconhecer a verdade. Vamos reconhecer a verdade. A educação deve buscar a verdade, deve buscar o conhecimento, mesmo que ela não seja neutra. Nós sabemos que há dificuldades em relação a isso. É preciso fazer um esforço honesto para perseguir a neutralidade da maneira mais honesta e metódica possível. Isto se faz. Isto não é impossível, mas exige esforço, exige boa vontade, exige boa fé. E é isso que a gente espera dos bons professores. Obrigado. É isso aí, Rafael. É isso aí, Rafael. Tem que ocupar os espaços mesmo, viu? Nas escolas e universidades, à direita. Considerações finais e encerrar a sessão, a professora Anne pediu direito de resposta. Eita, lasqueira. A esquerdista vai falar novamente. Esquerdo, por favor. Ela foi citada. Ela foi citada, então ela quer falar. Meu esquerdo. Você bem rápido, Gente, como ele falou não tem como dizer que ela não é de esquerda, né? Eu não me considero um milagre, e não foi isso que eu disse. Eu disse sobre a necessidade do aluno e não sobre a minha necessidade. Eu só queria colocar isso para você. Temos posições divergentes, mas creio eu, pelo que eu ouvi tanto do senhor quanto de outros, a questão também é o que o aluno... A questão é Gaguejou? a lei. Vixe, Maria. Isso. E eu sigo a lei. E uma das coisas que nós aprendemos na faculdade é que nós partimos da realidade dele e da necessidade do aluno. Em nenhum momento eu coloquei a minha necessidade. E a sua fala, pelo que eu entendi... Desculpa, foi o que eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido errado o que você colocou. Bom,
O que eu entendi foi que você parente colocou da Dilma. que eu estou colocando a minha necessidade acima. E não foi isso que eu falei. Eu só queria colocar isso. Se depois eu peguei o seu cartão, qualquer coisa, depois eu entro em contato e a gente discorre melhor no assunto. Obrigada. Obrigado. Professora. Vai-te embora. Bom, não tendo mais ninguém inscrito para falar, todos os convidados já terminados, então passo a fazer as minhas considerações finais. Ouvi atentamente desde o início. É um predador mesmo, viu? Confesso, na verdade, que não esperava tantas pessoas nessa audiência. Esperava um público menor e fiquei muito feliz ao ver aqui pessoas que falaram contrariamente ao projeto, porque, como eu tinha dito no início, já há algum tempo, audiências públicas estão sendo marcadas pela Câmara dos Deputados, na comissão especial. Eles apareceram de surpresa, gente. Partido, e, infelizmente, aqueles que são contrários ao projeto não têm comparecido. Nesse dia de hoje, felizmente, compareceram. E já aproveito para avisar que sou presidente da Comissão Extraordinária da Criança e do Adolescente e da Juventude aqui na Câmara Municipal e pretendo também convocar, aí sim, uma audiência pública oficial da Câmara Municipal de São Paulo para discutir o projeto que foi apresentado em 2014 pelo vereador Turma. Porque eles apareceram do nada. Com a minha coautoria. Ouvi, como disse, atentamente todas as falas. Ouvi aqui pessoas falarem em luta de classes, escola sem empresa, diversos termos ou diversas frases que já foram rebatidas aqui à exaustão. Mas o que mais me incomodou, na verdade, foram algumas falas no sentido de dizer que na periferia talvez a escola sem partido fosse algo distante. Ou que na periferia, essas falas ao menos insinuaram isso, o escola sem partido fosse algo menos importante, porque ali teríamos coisas muito mais importantes para tratar, como a fome, a violência e a pobreza na periferia. Eu costumo dizer nessas audiências, e já disse nas que participei, que eu presenciei essa doutrinação e as consequências delas pessoalmente na escola pública, há poucos anos atrás, afinal de contas, só tenho 20 anos de idade. Vi professores diariamente em suas aulas de História e de Geografia, e um professor especificamente de História na minha 6ª série, incentivar os seus alunos a abandonarem a sua fé, fosse ela qualquer que fosse. O professor era ateu, comunista, militante, e não admitia que nas suas aulas alunos ousassem demonstrar a sua fé. Ele dizia que aqueles que acreditavam em Deus ou aqueles que seguiam algum tipo de religião, principalmente o cristianismo, estariam condenados à ignorância e estariam condenados à cegueira eterna, porque dentro da religião não existia verdade. Muitos alunos foram, então, incentivados por esse professor a cortar laços familiares, a abandonar a sua fé, a abandonar a igreja que frequentavam. E na periferia, muitas vezes, isso não é verdade em todas as famílias, mas em muitas delas, os alunos só acabam enxergando 2 caminhos. Aquele da criminalidade, portanto, enxergam o traficante como algo a se alcançar, o dono do morro, talvez, quem sabe, aquele que comanda o tráfico de drogas ou o tráfico de armas. Não tinha nenhum inscrito para falar. O pastor ou o padre da igreja, eles apareceram aquele aos que poucos. prega a palavra. Eu acho que foi algo já premeditado, mas pessoas, muda as vidas e muitas vezes, como se fosse um efeito surpresa, só que eles não caridade. esperavam. Aqueles alunos, a partir do momento né? que tiveram a parte preciosa de inspiração por parte da igreja, do pastor, do padre. Quando aquilo ali, então, foi tido como uma ficção, como uma fantasia, quando aqueles alunos acreditaram que aquilo não poderia ser real por conta da doutrinação constante e diária daquele professor, eles passaram, então, a enxergar um único caminho. O que eu estou dizendo, senhoras e senhores, é que, sem uma escola sem partido, eu vi muitos colegas meus aderirem sim à criminalidade. Eu vi muitos colegas meus abandonarem as suas famílias e abandonarem o caminho que poderia lhe ser ali uma salvação naquele mundo sem oportunidades e não foram. Não foram porque na escola os professores que deveriam incentivar a sua independência religiosa e a sua liberdade de consciência e de expressão, então, na verdade, tentaram lhe impor algo que não era real. Tentaram lhe impor aquilo que era a sua convicção pessoal. Por quê? Porque aqueles alunos não sabiam que eles tinham o direito de expressar aquilo que eles acreditavam.